Olá, seja bem-vindo a mais um momento de leitura bíblica. Estamos hoje por ler o capítulo 12 do Evangelho de Lucas. E o capítulo 12 para nós é um dia interessante porque é a metade do livro de Lucas. São 24 capítulos. Nós estamos então na metade da nossa primeira fase de leitura bíblica. E por que a primeira fase? Porque nós queremos ler o Evangelho de Lucas e ler também o livro de Atos na sequência. Então, se tu está continuando e acompanhando os vídeos, persevera. Temos ainda uma boa parte da jornada pela frente. Mas parabéns por chegar até aqui. Quero te convidar então para nós não demorarmos mais e iniciarmos logo, porque temos muitos versículos aí pela frente. Vou compartilhar aqui a tela para a gente poder acompanhar juntos o texto. Diz assim, versículo 1. Nesse meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas ao ponto de atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos. Jesus tem aqui uma multidão seguindo ele, diz que era tão grande que umas atropelavam as outras, as pessoas, mas Jesus tinha um tempo para falar com os discípulos. Diz assim, tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Jesus diz aqui que tomar cuidado com a hipocrisia, né? Que é o fermento dos fariseus. Jesus fala assim porque os fariseus eram hipócritas. Mas ele diz, olha, o que vocês fizerem no oculto vai ser exposto. O que vocês fizerem em particular vai ser posto no público. Algum momento isso aparece, algum momento será revelado. Então, tomem cuidado com isso, com a hipocrisia. E Jesus segue dizendo, eu digo a vocês, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Mas eu mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Sim, eu digo a vocês devem temer. Não se vendem 5 pardais por 2 modinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Jesus diz aqui que, olha, não tenham medo, né, de serem mortos. Talvez por serem discípulos de Jesus, por andarem com Jesus, eles seriam perseguidos também e talvez fossem até mortos. E a gente sabe que na história muitos deles foram sim mortos e foram todos perseguidos. Mas Jesus diz, não temam esses. O máximo que pode fazer é matá-los, mas tenham medo daquele que pode... Né, além de vocês, após serem mortos, serem lançados no inferno. Então temam a esse, temam a Deus. Vivam uma vida de acordo com a vontade de Deus, vivam uma vida reta e não hipócrita. E aí Jesus fala justamente isso, né? Deus conhece vocês, Deus conhece conhece as aves e se preocupa com elas, mas Deus conhece até os cabelos da cabeça de vocês, sabe quantos são, Deus conta, não tenham medo, né? Vocês valem mais, Deus está cuidando de vocês, é isso que ele diz aqui. E eu digo a vocês, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Primeira parte aqui então diz assim, olha, se você confessar, né, a Jesus diante dos homens, Jesus também te confessará naquele dia diante de Deus. Então diz aqui que a gente deve ser atuante, não ser um agente secreto, né, de Jesus, mas ser identificado com Jesus, identificado com o reino de Deus, proclamar as boas novas, viver uma vida de acordo com os seus propósitos. E diz aquele que me negar diante dos homens, também será negado, né, diante dos anjos de Deus. E diz também aqui a segunda parte, que todo aquele que falar algo contra Jesus, né, o Filho do Homem, será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito não será perdoado. Aqui é o único pecado que a gente vê na Bíblia que é dito pecado sem perdão, porque a blasfêmia contra o Espírito Santo, a pessoa que faz isso está blasfemando contra aquela pessoa da Trindade, né, que convence do pecado, da justiça, do juízo, que traz o sentimento de arrependimento, que pode convencer, né, alguém para que tome a postura, né, de se arrepender do seu pecado. Então, se a pessoa blasfema contra o Espírito Santo, ela não vai se arrepender. E talvez você está pensando assim, puxa, será que eu nunca blasfemei contra o Espírito Santo?
E se tu te preocupa com isso, é sinal de que tu não blasfemou, porque se tu fizesse isso, né, não estaria nem preocupado com esse fato, né? Não teria o Espírito Santo te incomodando a respeito desse assunto. Então, vamos seguir o texto. Versículo 11 diz assim: quando forem levados às sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo ensinará o que deverão dizer. O texto nos diz aqui que quando eles fossem, né, os discípulos fossem levados às autoridades lá, quando fossem presos, fossem chamados, né, à responsabilidade, eles não deveriam ficar preocupados, mas que o Espírito Santo os faria lembrar daquilo que era necessário para responder adequadamente, né? E aí vem uma questão que é a importância de nós nos aprofundarmos nas Escrituras, aprendermos da Palavra de Deus para saber, para conhecer, para que o Espírito Santo possa fazer-nos lembrar, sim, daquilo que consta na Palavra, né? Nós só vamos lembrar e só vamos poder utilizar aquilo que nós já tivemos contato. Então é importante que você se encoraje, né, a continuar buscando a razão da tua fé na Palavra de Deus, continuar te aprofundando no conhecimento da Palavra, para viver uma vida que agrade ao Senhor e também para ter cada vez mais tesouro guardado no teu coração que possa ser usado em momento oportuno. Vamos lá, seguindo, versículo 13, diz assim: alguém da multidão lhe disse: mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhe disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida do homem não consiste na quantidade dos seus bens. Jesus aqui, o homem, né, pede para que Jesus intervenha numa situação dele com o seu irmão, e Jesus diz que ele não veio para isso, mas Jesus está olhando o coração dele e já fala aqui sobre a ganância. Jesus estava olhando o coração daquele homem e vendo que havia ganância ali. E Jesus diz: olha, cuidem com a ganância. Antes Jesus disse: cuidem com a hipocrisia, agora com a ganância, e diz uma coisa muito importante: a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. E Jesus vai contar uma parábola aqui na sequência, versículo 16. Então lhes contou essa parábola: a terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Tinha colhido muito, não tinha como guardar tudo aquilo. Então ele disse: já sei o que eu vou fazer, vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Todo o prazer, toda a esperança, o conforto, a segurança desse homem estava nos seus bens, na sua colheita, na sua fartura. Olha o que Jesus vai dizer aqui: contudo Deus lhe disse: insensato, essa mesma noite a sua vida será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Em outras palavras, essa noite você vai morrer. E agora, o que vai acontecer com isso? Tudo que você juntou aí. Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Jesus não está aqui questionando ou colocando um peso sobre a riqueza, mas Jesus está falando aqui sobre quem é rico com as coisas desse mundo, quem valoriza mais as coisas desse mundo, os bens materiais, a prosperidade, do que de fato as coisas de Deus, o seu reino, e coloca a esperança nas coisas aqui, não coloca a sua esperança em Jesus. E Jesus segue falando: dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu digo a vocês, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam, nem colhem, não têm armazéns e nem celeiros, contudo Deus os alimenta, e vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Jesus chama a atenção aqui de que o corpo é mais importante do que as roupas, do que a vida é mais importante, né, do que o alimento.
E diz que, olha, Deus cuida das aves, eles não têm como fazer estoque, não tem despensa, não tem celeiros, mas Deus sempre provê. E está dizendo, vocês valem muito mais para Deus do que as aves. Se Deus cuida assim das aves, não vai cuidar de vocês também? Ele diz, não, vocês não conseguem acrescentar uma hora à sua vida, não conseguem acrescentar nada, não conseguem fazer nada por si mesmos. Visto que não podem fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o resto? Olha só como Jesus questiona aqui, né, a nossa incapacidade e o nosso senso de poder. Nós muitas vezes achamos que podemos fazer muita coisa. Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham, não tecem. Contudo, eu digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Salomão aqui, o rei, tido como o rei mais próspero, mais rico, né, da história dos judeus. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber, não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas serão acrescentadas a vocês. Fala aqui que se Deus cuida da erva do campo, né? Assim, dessa forma, que hoje existe, amanhã murcha e morre, não cuidaria muito mais de nós? Diz aqui também que a gente não deve correr atrás das coisas pela nossa preocupação, para nosso deleite, né? Porque a gente está preocupado e ansioso por isso. Mas diz que devemos descansar em Deus, que vai nos dar aquilo que é necessário, e devemos procurar em primeiro lugar, né? Buscar o reino de Deus e a sua justiça, e diz, e essas coisas, as necessárias, serão acrescentadas, né? Deus não vai deixar faltar aquilo que sabe que nós precisamos. Deus não tem compromisso em atender todos os nossos caprichos, não é isso. Deus não tem aqui uma promessa de riqueza, não é isso. Mas Deus está dizendo aqui, olha, eu cuido de vocês, o necessário vocês sempre vão ter, eu sou o Senhor de vocês, eu sou o provedor de vocês, confiem em mim, eu estou no controle, é isso que ele está dizendo. E tem o nosso prazer, né, no Senhor Jesus. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Deus está chamando a atenção aqui ao desapego, né? A estarmos livres da ganância, livres da cobiça, livres do apego às coisas materiais, mas estarmos prontos a repartir, né, a compartilhar. Não está dizendo aqui que a gente não deve se preocupar. Algumas vezes a palavra de Deus, né, a Bíblia vai nos ensinar sobre a formiga que trabalha no verão para ter no inverno necessário, mas está dizendo aqui que a gente deve ser desapegado. Não devemos ser presos às coisas, né? Devemos estar apegados a Deus e confiar nele. Diz, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Em outras palavras, também onde está o nosso coração, né? Onde está o tesouro, nós achamos aquilo que nós valorizamos, demonstra não é que o nosso coração está preso. Então, que o nosso tesouro seja o Senhor Jesus, nosso coração esteja ali. Versículo 35. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se recline à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isso: se o senhor da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam vocês também preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Jesus está falando aqui em algo que tem a ver com a forma como eles entendiam, né, essas coisas judaicas. Aqui está falando num banquete, num casamento, né? Mas ele diz, estejam prontos, preparados, esperando, vigiando, trabalhando, fazendo a sua parte enquanto
o seu senhor não chega. Quando ele chegar, que bom, né? Que nem o patrão que chega de surpresa e o empregado está trabalhando, está fazendo aquilo que se espera dele, o patrão fica feliz. Não quando ele chega e alguém, o empregado está lá, né, dormindo ou está fazendo hora. Muito pelo contrário, ele diz, olha, feliz o servo que o Senhor encontrar vigiando quando voltar. E aí diz que o próprio Senhor vai servi-los. Olha que imagem, né? Diz assim, mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que encontrar preparados, né? E diz que se o dono da casa soubesse a hora que viesse o ladrão, ele faria de tudo para que a casa não fosse arrombada. Estejamos também preparados para quando Jesus voltar, né? Para que nós estejamos prontos para que ele nos encontre e fazendo o que ele nos entregou para fazer, cumprindo a missão que ele nos deu, propagar o seu evangelho, falar do reino de Deus, anunciar as boas novas. Cada um de nós tem uma missão, tem um propósito, né, para o qual Deus nos colocou dentro da sua obra, dentro da sua igreja. Devemos encontrar esse propósito e trabalhar nele, né, cumprindo o nosso chamado. Diz assim, então, Pedro perguntou, o Senhor está contando esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu, quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem o seu Senhor encarrega dos seus servos, para lhes dar sua porção de alimento no devido tempo? Feliz o servo a quem o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Jesus está explicando aqui, né? Garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. O servo fiel aqui será colocado, né, sob uma autoridade maior. Mas suponham que esse servo diga a si mesmo, meu senhor se demora a voltar, e então comece a bater nos servos e nas servas, a comer, a beber e a embriagar-se. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora que não sabe, e o punirá severamente, e lhe dará um lugar com os infiéis. Está dizendo daquele que tem uma autoridade, né, delegada por Jesus e chega e se aproveita disso ou faz aquilo totalmente contrário da missão que recebeu, né, está se aproveitando ou usando de algum poder, de alguma autoridade recebida para subjugar alguém. E diz, olha, o Senhor daquele servo virá num dia que ele não sabe e o punirá severamente. Aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. Olha como existe aqui também algo, né, que Jesus vai falar agora. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Nós seremos responsabilizados conforme aquilo que recebemos de Deus, né? Se recebemos muitos dons, muitos talentos, muito conhecimento, seremos mais cobrados, talvez do que aquele que tem pouco entendimento, ou conheceu pouco de Deus, ou talvez conheceu Jesus no fim de sua vida. Então, haverá maior rigor para aqueles que receberam mais de Deus. Diz assim, versículo 49, vim trazer fogo à terra, e como gostaria que já tivesse aceso, mas tenho que passar por um batismo, e como estou angustiado até que ele se realize. Jesus está falando aqui, vim trazer fogo à terra, né? Vem trazer algum juízo aqui, como gostaria que já tivesse aceso, vem trazer também, ele vai falar da sua obra aqui, mas tenho que passar por um batismo, que é a sua morte e sua ressurreição. Estou angustiado até que ele se realize, quer dizer, eu estou vivendo aqui, mas eu sei que vai chegar a hora, estou angustiado até lá, né, até que isso aconteça. Não só pela dor e pelo sofrimento, mas também porque eu quero ver logo aquilo que é o resultado da minha obra. Vocês pensam que vim trazer paz à terra? Não, eu digo a vocês. Ao contrário, vim trazer divisão. De agora em diante haverá 5 numa família divididos, um contra os outros, 3 contra 2, 2 contra 3, estarão divididos pai contra filho, e filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Está falando aqui de uma divisão em relação a conhecer a Deus e buscar obedecê-lo. Talvez você está enfrentando aí na tua família, talvez você seja o único discípulo de Jesus da tua casa, né? E está enfrentando a oposição da tua família, talvez pela tradição, talvez pelos ensinos, talvez por estar aí sendo visto como alguém rebelde, dissidente, né? Mas eu vou te dizer, vou te encorajar a perseverar no caminho de Jesus, né? Seja fiel, porque essa divisão que está acontecendo agora, ela pode se tornar de novo uma união se os teus familiares forem ganhos para Jesus. Permanece, persevera, ora por eles, faz diferença na tua casa, seja luz aí nesse lugar,
para que eles também possam conhecer Jesus. Mas é dito aqui por Jesus, né, que haverá divisão, haverá oposição. Dizia ele à multidão: quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem, vai chover, e assim acontece. E quando sopra o vento sul, vocês dizem, vai fazer calor, e assim ocorre. Hipócritas, vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu, mas não sabem interpretar o tempo presente? Por que vocês não julgam por si mesmo que é justo? Quando algum de vocês estiver indo com seu adversário para o magistrado, faça tudo para se reconciliar com ele no caminho, para que ele não arraste ao juiz. O juiz o entregue ao oficial de justiça e o oficial de justiça o jogue na prisão. Eu digo que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Jesus está falando aqui, olha, vocês conseguem ver, julgar o tempo, julgar o clima, né, julgar tudo isso, mas vocês não conseguem entender o que eu estou dizendo. Estou dizendo aqui, né, haverá um julgamento. Então façam o possível para se reconciliar com aquele, né, com o credor. Façam o possível para acertar as coisas, para que vocês não cheguem no tempo do julgamento e sejam julgados e condenados e lançados aqui, como diz na prisão, né? E Jesus vai fazer essa alusão ao inferno, né? Há tempo, é tempo de acerto de contas, é tempo de arrependimento, é tempo de reconciliação. Que essa seja também a mensagem que nós possamos levar e essa seja a mensagem que vá da nossa vida, né? Em tempo, nos reconciliemos com Deus, busquemos acertar nossas coisas com Deus, né? Para que possamos também desfrutar de uma eternidade com Ele. E que essa palavra chegue ao teu coração aí. Então também entenda o senso de urgência e a importância que Jesus colocou nessas palavras aqui desse capítulo. Continuamos amanhã, hoje concluímos o capítulo 12, continuamos amanhã capítulo 13 de Lucas. Te inscreve no canal, curte esse vídeo, ativa as notificações para receber as novidades e compartilha com um amigo teu que também queira conhecer e possa conhecer mais sobre Jesus e sobre a sua palavra. Até mais.